O Serviço de Inteligência de Israel diz que as alegações desse relatório são falsas e infundadas, que não houve e não há qualquer tipo de incentivo para que funcionários da organização e cidadãos em geral protestem contra o governo. Um documento vazado do Pentágono mostra que a agência de espionagem de Israel teria encorajado manifestações contra a reforma judicial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O fim de semana foi de revolta em Tel Aviv, mais uma vez. A imprensa local fala em mais de 100 mil manifestantes. Foi a 15ª semana seguida de protestos, que continuam mesmo depois do recuo de Netanyahu. Ele adiou a votação da reforma judicial para a volta do recesso parlamentar no final de abril. Nas ruas, a multidão pede democracia e chama de vergonha a política do governo conservador. Os críticos à proposta da reforma, que vão desde empresários até ex-oficiais militares, dizem que ela prejudicaria a independência dos poderes. Isso porque daria mais poder ao governo e ao parlamento para escolher juízes da Suprema Corte e derrubar decisões da Justiça. O primeiro-ministro israelense, que está sendo julgado por acusações de corrupção que ele nega, chegou a dizer que as mudanças são necessárias para controlar juízes ativistas, que, segundo ele, teriam interferido na tomada de decisões políticas. E Lindsay, agora a gente vai chamar o André Leist, do grupo Stand With Us Brasil. André, bom, primeiro boa noite por estar aqui com a gente. André, eu quero que você fale, na sua avaliação, o Netanyahu terá sucesso na aprovação dessa reforma do judiciário ou, na sua avaliação, a oposição ainda tem condições de conseguir barrar? Boa noite, Boguga. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Eu acho que não. Eu acho que o que está demonstrando nesses protestos nas últimas 15 semanas é que eles fizeram efeito. O governo fez 2 ou 3 marchas a menos nos últimos 2 meses, ou seja, eles primeiro colocaram uma reforma em 5ª marcha que acabou caindo logo depois de um mês, e o que eles queriam fazer agora, que era só mudar a comissão que escolhe os juízes para o Supremo, também foi paralisada. O que eles estão tentando fazer agora, pelo que saiu hoje no Jornal de Israel, é que eles querem mudar os assessores jurídicos que não são escolhidos pelos ministros de cada ministério, onde esses assessores, de acordo com a regra de hoje, podem eventualmente barrar uma decisão de algum ministério que eles considerem, que esses assessores jurídicos considerem ilegais. O governo considera que alguns desses assessores são também pessoas ativistas que podem eventualmente mudar decisões do executivo, no sentido de mudar decisões, não apenas leis que estão sendo aprovadas no legislativo, mas decisões do próprio executivo. Eu acho que o fato de eles terem paralisado para o recesso, na volta do recesso, vai ser muito difícil, principalmente pelas pesquisas que estão sendo divulgadas nas últimas semanas, vai ser muito difícil para a coalizão votar e conseguir passar algum tipo de legislação que mude o sistema judiciário israelense, até porque os próprios membros do Likud, que é o partido do Netanyahu, já se demonstraram contra a reforma atual, visto que as pesquisas colocam o governo agora como minoria. Se as eleições acontecessem hoje, o Gantz provavelmente seria o primeiro-ministro. Pois é, André, o que me parece aqui, agora Marcelo Lins falando contigo e agradecendo sua participação, é que o Netanyahu conseguiu, com essa iniciativa, atrair uma espécie de uma oposição ampliada, não apenas a oposição, já se esperava que fosse oposição ao governo dele, mas também até nas próprias fileiras do Likud, movimentos mais conservadores até. E aí, o que me leva à minha pergunta, o Netanyahu ele é conhecido por ser um político extremamente hábil ao longo da história recente de Israel. O mais bem-sucedido de longe, sem dúvida alguma, conseguindo sempre costurar alianças que garantiram que ele permanecesse no poder muito forte por muito tempo. Você diria que nesse momento em que as preocupações de Israel vão bem além dessa reforma, há muitas questões ainda a serem resolvidas, o Netanyahu deu um passo maior do que a perna, se preocupou demais com a situação dele politicamente, pessoal, e pode ter um revés ali?
O que você acha que isso nos diz em relação a essa história do Netanyahu, de um hábil negociador a alguém que pode ter se arriscado demais? Eu acho que é um conjunto de tudo que você falou, Marcelo. Eu acho que o fato é que o Netanyahu, por ser muito hábil, conseguiu costurar ao longo de muitos anos boas coalizões que foram eventualmente estáveis até o momento que os processos judiciais começaram a ocorrer contra ele. A partir daí, um a um dos seus parceiros mais naturais, que são os partidos políticos de centro e centro-direita, que são naturais de fazer coalizão com o Likud, ficaram contra fazer coalizões com o Likud por causa do processo judicial contra o Netanyahu, que está sendo investigado aí de 4 casos, 2 já caíram, ele ainda tem 2 que estão sendo julgados. O fato é que esses partidos, falando não para o Likud, restou ao Likud apenas fazer coalizão com o Partido Sionismo Religioso, que tem aí setores de extrema-direita, e 2 partidos ultra-ortodoxos. E esses partidos vêm com exigências específicas quando eles estão fazendo as reuniões de coalizão, para poder assinar o acordo e o governo existir depois da última eleição, eles fazem exigências do que eles querem que seja aprovado no governo. E aí ele acaba precisando, de uma certa forma, cumprir, ou pelo menos fala que vai cumprir algumas dessas promessas. O fato é, ele não tinha outra opção para montar o governo. Ele teve que montar esse governo ou ele não ia ser primeiro-ministro e Israel ia para uma 6ª eleição. Então, é um pouco de passo um pouco maior que a perna, é um pouco de, talvez, subestimou o poder da população israelense de protestar às ruas e também subestimou, eventualmente, lideranças políticas de direita e conservadoras que são também contra essa reforma. Perfeito, André. Então eu tenho certeza que não só por esse tema, mas por outros prementes do noticiário internacional desse momento, estaremos de olho no que acontece em Israel também e voltaremos a falar sobre isso mais à frente. Mas infelizmente aqui o nosso carrasco tempo vai me levando já a encaminhar esse programa para o final. Agradeço muitíssimo a participação do André Light, do Stand With Us Brasil, aqui com a gente, dando esse olhar sobre o que acontece em Israel nesse momento com a tal da reforma do judiciário do governo Netanyahu. Muito obrigado, André.